Elas surgem cortando engarrafamento, invadindo becos, rasgando rodovias. Não há blindagem, não há escudo. O corpo do policial é a única proteção. A moto, sua extensão. Neste episódio, vamos acelerar por estradas e vielas do Brasil aos Estados Unidos, para entender como essas máquinas foram projetadas, como cada modelo foi escolhido e por que em alguns lugares, pilotar uma moto policial não é só um trabalho, é uma missão de vida ou morte. Prepare-se para conhecer a engenharia e a história por trás das viaturas de duas rodas, da elegância das Harley-Davidson americanas ao improviso das Lander brasileiras, da disciplina das rodovias à selva urbana dos pinotes, da fábrica à favela, da rodovia ao beco. Seja bem-vindo ao canal. Aqui você encontra documentários impactantes, bastidores do serviço de emergência e ocorrências reais de bombeiros. O que começa com 2 pneus no chão, termina com respeito ou confronto. Quando se fala em viaturas, a imagem que vem à mente costuma ser de carros ou caminhonetes. Mas para muitas situações, a polícia precisa de algo mais ágil, veloz e que consiga se infiltrar onde veículos maiores não entram. As motos. E diferente das motos comuns que vemos nas ruas, as motocicletas policiais são verdadeiras máquinas de missão, fabricadas sob demanda, com tecnologias específicas e finalidades bem definidas. Neste capítulo, vamos mergulhar nos bastidores da construção das motos policiais mais usadas nos Estados Unidos e no Brasil, analisando como cada país molda suas escolhas conforme o cenário urbano, o orçamento e o tipo de policiamento que exerce. Nos Estados Unidos, o poder se impõe pelo tamanho e pela tecnologia. A Harley-Davidson Electric Glide é sem dúvida uma das motos policiais mais emblemáticas do mundo. Produzida na fábrica de York, na Pensilvânia, ela integra uma linha de montagem dedicada exclusivamente a veículos de uso policial, uma tradição que a marca mantém desde 1908. Diferente das versões civis, cada unidade já sai da linha de produção pronta para o patrulhamento. Recebe carenagens reforçadas, compartimentos extras, alternador de alta capacidade, sistema elétrico otimizado para sirenes e rádios, além dos suportes para radar, armamento e comunicação integrada. O modelo é configurado para receber o kit policial padrão, com luzes estroboscópicas, sirenes de múltiplos sons e até sistema de corte de ignição remoto, utilizado em situações de segurança. Projetada para rodovias, áreas planas, eventos cerimoniais e escoltas presidenciais, essa moto não é sobre agilidade, é sobre imponência, estabilidade e presença institucional. O banco solo é moldado para longas jornadas e o guidão traz comandos dedicados ao uso tático. Cada detalhe reforça. Ali não nasce apenas uma moto, mas uma viatura em duas rodas construída com a missão de servir. E para você entender como é feita essa transformação, acompanhe agora a implementação de uma Harley-Davidson Pan-Americana 1950. A moto chega ao centro de preparação com sua estrutura original. Os técnicos iniciam a instalação dos sistemas elétricos, integrando sirenes Wellen, módulos de controle, chicotes dedicados e baterias auxiliares. No guidão são instalados os controles para luzes de emergência e comunicação, garantindo acesso rápido durante as operações. Os baús laterais e traseiros são modificados para abrigar equipamentos eletrônicos, com iluminação própria e ventilação interna. Faróis auxiliares e luzes estroboscópicas em LED são instalados em pontos estratégicos, assegurando máxima visibilidade. Ao final do processo, a Harley Pan-Americana mantém sua alma de alta performance, agora equipada com tecnologia policial de ponta. Já a BMW R 1250 RT, amplamente usada por departamentos como a California Highway Patrol, é considerada a moto policial mais avançada do mundo. Chega aos Estados Unidos, onde recebe a configuração policial no Centro de Adaptação homologados. Ela traz suspensão eletrônica, radar de proximidade, modos de condução inteligente, painel TFT com integração policial e controle de tração adaptativo. Em operações reais, seu desempenho em rodovias é imbatível, estabilidade em alta velocidade, conforto prolongado e alta confiabilidade mecânica. A fabricação de uma moto como a BMW R 1250 RT começa em Berlim, na lendária planta da BMW Motorrad. Ali, cada unidade é construída com uma precisão quase cirúrgica. Robôs controlam torque, sensores eletrônicos são calibrados automaticamente e cada peça passa por inspeções milimétricas. Enquanto isso, a Honda ST 1300P desempenhou um papel importante até meados da década passada. Fabricada com foco em equilíbrio entre peso e potência, ela foi uma alternativa às Harleys, oferecendo agilidade e custo operacional menor. Com o avanço das tecnologias embarcadas da BMW, a ST 1300P perdeu espaço
ilustrando como mesmo em países ricos há um ciclo constante de renovação tecnológica. A Honda ST 1300 segue a mesma filosofia: produção em série, com rigor técnico, soldas robotizadas e motores testados um a um, e montagem feita por técnicos altamente treinados. No Brasil, a missão exige leveza, resistência e improviso. Se nos Estados Unidos a moto é símbolo de estabilidade e autoridade em grandes rodovias, no Brasil ela é uma extensão do corpo do policial, um instrumento de sobrevivência. Começamos com a Yamaha Lander 250 XTZ, a rainha das ruas quando falamos de Rocan. Ela é montada no Polo Industrial de Manaus e projetada para suportar desníveis, calçadas, buracos e ladeiras. Na adaptação policial, recebe suporte para rádio, sirene embutida, luzes de emergência em LED e protetores de carenagem, além de pneus mistos para aderência em diferentes superfícies. Seu peso leve e altura elevada do solo fazem dela a escolha ideal para perseguições urbanas intensas, especialmente em favelas, vielas e áreas de alto risco. A Honda XRE 300 cumpre papel semelhante, sendo adotada por estados como Paraná, Rio de Janeiro e Bahia. Também montada em Manaus, ela possui mais torque que a Lander e conta com versões ABS e freio a disco nas duas rodas. Em operações reais, sua robustez permite atravessar terrenos irregulares e até mesmo iniciar perseguições em trilhas. Aqui o foco não é tecnologia embarcada, mas resiliência, agilidade e manutenção simplificada. Fechando o tripé brasileiro está a Honda NC 750X, adotada pela Polícia Rodoviária Federal. Esta sim se aproxima das motos americanas em termos de desempenho e conforto. Com motor bicilíndrico de 745 cilindradas, a NC 750X possui câmbio de 6 marchas, freios ABS, controle de torque e ciclista estável, ideal para longos deslocamentos em rodovias. Fabricada também no Brasil, é adaptada com baús laterais, sirenes, faróis auxiliares e pintura padrão PRF, cumprindo missões de escolta, bloqueio e patrulhamento tático. A principal diferença entre os dois países está não apenas nos modelos, mas na filosofia operacional. Nos Estados Unidos, as motos policiais são construídas com foco em estabilidade, conforto, presença e tecnologia embarcada. Já no Brasil, a lógica é inversa: agilidade, versatilidade e custo reduzido, com foco em policiamento ostensivo em ambientes urbanos e OX. A moto no Brasil é parte do combate direto. Nos Estados Unidos, ela é uma ferramenta de controle e organização. Essa diferença molda não apenas o tipo de motocicleta usada, mas o processo de fabricação, as prioridades de montagem e o próprio papel do motociclista na força policial. Ao entender como essas motos são feitas, entendemos também como cada país define sua relação com o espaço urbano, com a segurança pública e com o enfrentamento ao crime. O som seco das sirenes rasga o ar. Em algum ponto do Brasil, uma moto avança entre os carros engarrafados. Em outro, corta o silêncio de uma rodovia federal. O ronco do motor, embora diferente, carrega a mesma missão: chegar rápido, agir com precisão e garantir segurança. Foi assim que nasceram duas doutrinas paralelas forjadas pela urgência do deslocamento rápido: a motocicleta da Polícia Rodoviária Federal e a motocicleta da Honda Ostensiva com apoio de motocicletas, Rocan. Enquanto a PRF via nas motos uma solução para vencer longas distâncias pelas rodovias federais, a Rocan, criada no coração da rota em São Paulo, encarava o desafio oposto: vencer o caos urbano e alcançar o que as viaturas não podiam. Cada uma seguiu seu próprio caminho, mas sempre sobre duas rodas, e essa história repleta de inovação, erros, acertos e muita estrada pode ser contada por meio da evolução de suas máquinas. A seguir, percorremos uma linha do tempo cruzada, onde cada escolha mecânica refletiu em estratégia tática. Você pode ver aqui que as primeiras escolhas ainda não eram modestas. Em 1960, a PRF apostava na lambreta Jodora, urbana, barulhenta, mas pioneira. Poucos anos depois, veio a Harley Davidson Shovelhead, imponente, porém pouco prática. Era mais para desfiles do que para missões reais. Foi só em 1978, com a chegada da Honda CB 750-4, que a PRF mudou de marcha. Potência japonesa, confiabilidade e leveza marcaram a virada. Enquanto isso, do outro lado do espectro policial, nascia em 1982 a Rocan, estreando com a Yamaha RX 180, ágil, leve e perfeita para a selva urbana de São Paulo. Nos anos seguintes, a Honda XL 125 consolidaria a Rocan como força móvel ideal para patrulhamento e eventos urbanos. Enquanto a PRF ganhava a estrada, a Rocan dominava o perímetro urbano.
eram os primeiros traços de duas doutrinas que mudariam o Brasil. A consolidação. Neste período, as doutrinas se fortalecem e ganham identidade. A PRF tenta nacionalizar sua frota com a Caena 1600, um projeto ousado, mas instável. O verdadeiro ícone viria com a Kawasaki KZ1000, que impôs respeito nas rodovias. A Rocam, por sua vez, ganha musculatura com motos mais robustas, a Grale Elefantre, depois a NX 350 Sahara e a Falcon, moldando uma doutrina pronta para ambientes variados. A grande convergência ocorre com a chegada da Honda CB500, rápida, urbana, versátil. Ela entra para as fileiras tanto da PRF quanto da Rocam, unificando conceitos de mobilidade e potência. Pela primeira vez, as forças compartilham a mesma estratégia, agilidade aliada à tecnologia. Motos não são mais apenas apoio, tornam-se parte do núcleo operacional. A era da tecnologia. Você pode perceber aqui uma transição definitiva para alto desempenho. A PRF padroniza a NC 750X, investe na CB 500X e começa a testar a Yamaha Tenere 700, mirando terrenos desafiadores e missões prolongadas. A Rocam segue outro caminho. Foca na versatilidade da XRE 300, investe na potência da XT 660R e em estados com mais verba, incorpora modelos como a Tiger 800 e a BMW F850 GS, com tecnologia embarcada, modos de condução e mais conforto. O patrulhamento em duas rodas atinge sua maturidade. Hoje, tanto a PRF quanto a Rocam operam com motocicletas que são verdadeiras extensões da tática policial. De um lado, a estrada longa e silenciosa. Do outro, o tráfego caótico e imprevisível. A motocicleta policial, seja na PRF ou na Rocam, deixou de ser apenas um recurso de mobilidade. Tornou-se símbolo de estratégia, de resposta rápida, de adaptação ao território. É a prova de que quando o tempo e o terreno se tornam inimigos, a resposta certa pode vir sobre duas rodas. E como veremos nos próximos capítulos, a próxima curva pode guardar o futuro da mobilidade tática. Embora o ronco de uma moto policial imponha respeito tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a realidade operacional entre os dois países expõe contrastes marcantes, que começam no terreno e terminam na doutrina. Nos Estados Unidos, as motocicletas policiais como a Harley-Davidson Electric Glide, BMW R1250 e a Honda ST 1300 são empregadas majoritariamente em funções cerimoniais, escoltas, controle de tráfego e presença institucional em eventos. As operações ocorrem em geral em vias largas, bem asfaltadas e previsíveis. Nesses cenários, a função da moto é garantir fluidez no trânsito, reforçar a imagem da corporação e dar apoio em bloqueios ou interdições. Essas máquinas norte-americanas são verdadeiros escritórios sobre rodas, equipadas com radar embarcado, computadores de bordo, sistemas de comunicação integrados, iluminação especial e ampla capacidade de carga. O patrulheiro atua de forma preventiva e orientadora, raramente participando de perseguições urbanas, que nesses casos são assumidas por viaturas ou helicópteros. Já no Brasil, a moto policial não é vitrine, é trincheira móvel em meio ao caos urbano. Em favelas, vielas e corredores estreitos, onde o asfalto some e o concreto vira armadilha, ela é a única capaz de reagir em milissegundos. É nesses territórios que surgem os temidos pinotes, fugas repentinas protagonizadas por criminosos em motos irregulares ou pessoas que não respeitam a ordem de parada. Em questão de segundos, o suspeito sobe calçadas, zigue-zagueia entre ônibus, desaparece em becos, a viatura não acompanha. O helicóptero perde o rastro. Só uma moto leve, resistente e pilotada com maestria consegue seguir. O operador, mais do que acelerar, precisa entender que cada curva pode ser sua última. É um combate sobre duas rodas, onde agilidade, instinto e preparo tático definem quem alcança o alvo e quem fica para trás. Enquanto nos Estados Unidos o maior desafio está na logística e presença institucional, no Brasil a missão exige adaptação imprevisível, alta agressividade tática e confrontos diretos. Por isso, motocicletas como a XRE 300, XT 660R, Tiger 800 e BMW F900 GS são preparadas para perseguições intensas e patrulhamento em terreno hostil, algo raramente exigido de um motopatrulheiro americano. Outro ponto crucial é a formação dos condutores. Nos Estados Unidos, o foco está na condução defensiva e segurança viária. Já no Brasil, o curso inclui estágios extenuantes de pilotagem ofensiva, técnicas de condução anti-invasiva, domínio de manobras extremas, combate urbano e abordagem em áreas de risco. Em batalhões como os de São Paulo e Amazonas, o treinamento é tão exigente que menos da metade dos candidatos são aprovados.
Durante perseguições reais, os limites físicos e mentais são levados ao extremo. Acima dos 100 km, o guidão treme, o corpo inclina, o chão muda. E um erro pode custar a vida. Mesmo assim, os operadores avançam. A moto vira extensão do corpo, do instinto, da missão. Nos Estados Unidos, a moto mostra a presença. No Brasil, ela prova a coragem. Essa frase resume bem o papel das duas rodas em cada nação. Aqui a motocicleta não serve apenas para multar, ela serve para salvar, enfrentar, cortar caminho e, se preciso, tombar em nome da missão. E talvez por isso o motopatrulheiro brasileiro seja um dos mais treinados e testados do mundo. Das fábricas de alta tecnologia nos Estados Unidos às montagens adaptadas à realidade brasileira, as motos policiais revelam mais do que potência e design. Elas carregam sobre duas rodas a alma de cada nação, diante do seu próprio caos. No Brasil, enfrentam ladeiras íngremes, buracos traiçoeiros, tiroteios e os famosos pinotes, sempre com coragem crua e improviso estratégico. Lá fora, mantém a ordem com precisão, impondo presença, tradição e respeito. Em comum, carregam a mesma missão: chegar primeiro, proteger vidas e voltar inteiras. E enquanto houver becos apertados, rodovias desertas, protestos inesperados ou perseguições em alta velocidade, sempre haverá alguém pronto para ligar o giroflex e acelerar sem hesitar. Porque sobre duas rodas, o combate nunca para. E a bravura também não. Para ver detalhes exclusivos que não apareceram nesse vídeo, acesse www.bastidoresdaemergência.com. O link direto para o artigo completo está na descrição. E o melhor, você pode baixar gratuitamente um PDF com guia visual das motos policiais usadas no Brasil. Inscreva-se no canal e deixe nos comentários sua opinião sobre as motos policiais e qual tema você gostaria de ver no canal. Deixo na tela vídeos exclusivos para você conferir. É só clicar que te espero lá.